Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para falar para vocês sobre um assunto super importante na nefrologia que vem revolucionando, ou pelo menos eu acredito que vai revolucionar nos próximos anos a forma como a gente trata os pacientes, no caso os dialíticos. Vocês obviamente já ouviram a essa altura falar de POCUS, né? Que é aquele ultrassom feito à beira-leito pelo médico assistente direcionado para resolver o meu problema. Antigamente a gente fazia muito ultrassom na nefrologia, mas para ver tanto rim para fazer biópsia, quanto para fazer acesso guiado. E cada vez mais a gente tem visto que tem várias outras indicações que têm capacidade de mudar as condutas, né? E por que a gente foi atrás de outras soluções para melhorar a forma como a gente atende e avalia os pacientes? Porque a gente sabe que o exame físico, que é a forma mais clássica de a gente avaliar, por exemplo, volemia dos pacientes, ele é falho, né? Ele tem uma sensibilidade muito baixa para detectar aquele paciente que está hipervolêmico, né? Como vocês estão vendo na tabela aqui ao lado. Então, por isso, foi se procurando alternativas e uma das mais práticas, mais inócuas, entre aspas, é o ultrassom, tá? Sendo mais objetivo agora, o ultrassom de pulmão, ele é um ultrassom que é relativamente fácil de aprender. Vários trabalhos fizeram com pessoas inaptas para fazer ultrassom um treinamento, e esses trabalhos mostraram que 2 a 3 horas era o suficiente para a pessoa ter uma boa acurácia do exame. O exame é realizado com um probe curvilíneo, que é aquele probe que a gente tem uma baixa frequência, que consegue avaliar profundidades maiores. Ele é utilizado normalmente na longitudinal para avaliar o pulmão, mas também pode ser avaliado na transversal, e é muito importante você fazer o movimento de pêndulo para poder você visualizar melhor as famosas linhas B, né? Quais são os padrões mais clássicos? A gente tem o padrão com linhas As, que é o padrão mais caracterizado por um pulmão normal, o mais característico de um pulmão normal, onde a gente tem a linha pleural, que vocês veem melhor aí do lado, e que essa linha é reverberada a uma equidistância por todo o trajeto que é visualizado pelo ultrassom. E tem as linhas B, que ela tem o formato de uma cauda de cometa, ela é bem visível, costuma apagar a linha A, e ela costuma ser visível abaixo da costela, para ser caracterizado como linha B, tá? A gente sabe que você ter linhas B é sinal de doença intersticial, não obrigatoriamente edema agudo de pulmão ou congestão. Mas no dialítico especialmente, ela é extremamente específica e sensível, porque o dialítico ele até pode ter uma SARA, uma doença pulmonar intersticial, o dialítico crônico, né, que está fazendo diálise na casinha, a gente fala, né, na clínica de diálise. Mas eu sei que é muito mais provável eu ter as linhas B por conta de hipervolemia do que por uma doença tão rara como SARA ou como doença intersticial, nesse contexto de um paciente muito bem, tá? Como é que a gente usa as linhas B, né? Então a gente já sabe por trabalhos antigos que o ultrassom, quando tem linhas B, ele tem uma correlação direta com maior mortalidade nos pacientes dialíticos. Quanto mais linhas B, maior a chance de morte, por ter uma relação direta com hipervolemia, que é já caracteristicamente relacionado com um fator de risco para a mortalidade no dialítico, né? Ganho de peso interdiálise ou um paciente com sintomas, sinais de congestão pulmonar. O ultrassom nada mais é do que mais uma medida para avaliar a hipervolemia. A gente sabe também que as linhas B podem predizer hipotensão intradialítica. Tem alguns trabalhos mais agudos, para ser sincero, que mostram que na ausência de linhas B, a realização de UF tem maior chance de causar hipotensão intradialítica. O que faz total sentido, né? É um sinal de que o paciente não está hipervolêmico, né? Se eu estou tirando volume, ele tem mais chance de hipotensão intradialítica. O que acontece é que a gente tinha falta de um estudo que utilizasse as linhas B de forma clinicamente capaz de modificar minha conduta. E saiu ano passado o LUST Trial, que é um estudo randomizado, onde se foi utilizado ultrassom em pacientes dialíticos com DRC estágio terminal, em hemodiálise, com alto risco cardiovascular, para avaliar se o ultrassom era útil para avaliação de peso seco, como está aqui na figura ao lado. De acordo com a quantidade de linhas B, a gente readaptava ou modificava o peso seco para tirar esse componente de hipervolemia, tá? E tá aqui os números aqui do lado.
O que eles viram é que quando a gente tinha uma conduta mediada por ultrassom para regularização do peso seco, ou para otimização do peso seco, isso infelizmente não teve diferença de mortalidade. No período do estudo foi mais ou menos 1 ano e meio, mas foi o suficiente para avaliar, para reduzir o risco de ser descompensada recorrente, com necessidade de internação hospitalar muitas vezes, ou de eventos cardiovasculares recorrentes, tá? O que já traz uma diferença de desfecho muito importante. Por que não teve diferença de mortalidade? Difícil falar exatamente por que não teve, mas talvez precisemos de um grupo melhor selecionado para um paciente mais hipervolêmico, ou talvez um grupo que seja acompanhado por mais tempo. Talvez seja isso, né? A gente sabe que os pacientes em diálise são pacientes extremamente complexos, são pacientes que têm muitas morbidades, comorbidades e muitos fatores que influenciam na mortalidade e nos desfechos de qualidade de vida. A volemia é mais um deles, né? Então talvez por isso que não tenha interferido diretamente nos desfechos mais duros, né? Que a gente chama que é morte e eventos cardiovasculares mais duros que levam à morte, tá? Tipo infarto, AVC. Então, é um estudo que foi muito bem desenhado e é um estudo que provavelmente vai mudar conduta nos próximos anos, tá? Ou vai ser replicado e vai mudar conduta. Uma coisa que eu não comentei é que o ultrassom pulmonar, para ele ser utilizado em pesquisa, normalmente eles usam ultrassom em 28 campos. Quais são esses campos? É só pegar as linhas paraesternais, hemiclavicular, anterior e posterior, e a gente pegar o segundo, terceiro, quarto e quinto espaço intercostal. No lado esquerdo, como tem o coração, só até o quarto. Esses espaços todos, vocês vão ver que dão 28. É muito pouco prático, é muito pouco objetivo, né? Acaba levando muito tempo para você realizar. Então já tem vários estudos tentando avaliar formas alternativas de avaliar a quantidade de linhas B que não demande tanto tempo. E aí, recentemente, esse ano, saiu um estudo super bom, feito pelo Nathaniel Heisinger, que é um dos grandes estudiosos de ultrassom na nefrologia, né, feito por nefrologistas, em que ele viu que se faço 4 campos, 8 campos ou 28 campos, eu tenho uma acurácia muito parecida, contanto que eu pegue sempre um anterior de cada lado e um posterior de cada lado, tá? Para avaliar linhas B. A gente sabe que para poder você utilizar menos campos, eu preciso também, obviamente, fazer um corte de linhas B menor. Ele utilizou o valor uma linha B para cada 2 campos, né? Então, no que tinha 4 campos, eu tivesse, deu um pouco mais do que isso, deu 2,1 linhas B, para considerar como um exame positivo para hipervolemia. Lembrando que linhas B podem estar presentes em outras situações, como a telectasia, como pneumonia, tá? Por isso que eu preciso ter bilateral, para poder a gente ter uma avaliação melhor de que de fato é por hipervolemia. Então, esse estudo foi muito importante, ou vai ser muito importante, para a gente poder otimizar a realização de linhas B de ultrassom pulmonar, para a gente poder conseguir, de fato, tornar esse exame mais factível de ser realizado. Eu sei que muitas unidades de diálise não têm ultrassom ainda, principalmente as hospitalares acabam tendo ultrassom. Eu sei que é caro, que é um exame que muita gente não tem preparo, treinamento para isso, mas essa é uma questão que vem cada vez mais sendo resolvida, né? Esses ultrassons portáteis estão ficando cada vez mais baratos. Então é importante que a gente entenda a importância que vem aparecendo no ultrassom, no paciente dialítico especialmente, no caso desse vídeo, para poder a gente ter ideia ou ter noção do potencial de mudança e, obviamente, quando necessário, conseguir investir numa ferramenta tão importante para muitas situações, tá? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.